Olá, amigos! Estamos chegando com mais um balanço e perspectivas aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, trazendo o que foi 2021 e o que se espera para 2022 em diversos setores do nosso agro. Mas antes de a gente começar a nossa entrevista de agora, lembre-se de ir aqui embaixo e faça a sua inscrição aqui no canal. Ative as notificações para receber as novidades. Curta, comente, compartilhe. Isso porque vai nos ajudar muito a cada vez mais ter inscritos e isso trazer novos seguidores e poder cada vez mais fazer conteúdos interessantes para você. Lembre-se também de seguir a gente nas demais redes sociais, aqui nessa lista que está aqui aparecendo, com muita informação, com muita notícia e toda a programação do que acontece aqui no canal da AgroEffective. Nós vamos hoje, agora, debater e falar como foi o ano no direito agrário. Por isso, a gente vai trazer aqui conosco o advogado sócio da HBS Advogados, Frederico Bus. Frederico, prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Nestor, prazer é todo meu. Frederico, o que a gente pode falar aí do que foi o ano no direito agrário? A gente sabe que teve bastante pauta que foi tema aí de objeto jurídico no setor agropecuário como um todo. Tens razão, Nestor, foi um ano bastante movimentado nas questões jurídicas, tivemos uma série de novas legislações importantes para o setor. Já ali no mês de janeiro, nós tivemos duas leis que entraram em vigor. Uma delas, a lei que permitiu a recuperação judicial do produtor rural. Só para lembrar, essa questão da recuperação judicial do produtor rural, pessoa física, já vinha sendo discutida nos tribunais há alguns anos. Nós havia duas decisões do STJ, uma de 2019 e outra de 2020, admitindo a recuperação judicial do produtor rural e prevendo que o produtor rural, para fins de acessar a recuperação judicial, ele não precisaria estar inscrito na junta comercial há mais de 2 anos, antes de protocolar a pedido de recuperação judicial, e também que a comprovação do exercício da atividade poderia ser realizado através dos livro caixa e outros documentos que comprovassem efetivamente a atividade rural. Essa legislação ela entrou em vigor no dia 24 de janeiro, praticamente ela referendou, ou seja, confirmou que a jurisprudência, previu que a jurisprudência já vinha decidido nesses casos. Então, desde janeiro deste ano, já tem previsão legal que permite ao produtor acessar o Instituto da Recuperação Judicial, do mesmo modo como todos os demais empresários do país. Eu só faço uma ressalva que esse Instituto da Recuperação Judicial, ele é algo que deve ser visto com muita parcimônia, com muita responsabilidade. Isso não é a salvação da lavoura para o produtor rural que tem dívidas. Então, é uma ferramenta, é um instituto que está à disposição, mas deve ser visto com muita cautela, porque ele deve ser acessado somente em último caso, em situações já irreversíveis, né, quando o produtor praticamente está à beira da falência e requer uma análise técnica, jurídica e econômica, sob pena de prejudicar e inclusive acelerar eventual processo de falência do produtor. Outra legislação que entrou em vigor em janeiro foi a lei que prevê o pagamento por serviços ambientais. Essa legislação ela foi bastante saudada pelo setor, é uma lei federal que prevê a remuneração para aqueles que preservam nas suas propriedades rurais áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente, reservas de patrimônio natural. Enfim, a legislação apresenta uma intenção positiva neste sentido. Tivemos também 2 decretos na sequência, no decorrer do ano, também nesta mesma linha, de modo a estimular o pagamento por serviços ambientais, prevendo essa possibilidade. Um decreto que regulamentou a emissão da chamada CPR Verde, né, relacionada às atividades de conservação e recuperação de florestas e seus biomas, que também prevê a possibilidade de o produtor ser remunerado
pela prestação de um serviço ambiental, e também tivemos, mais recentemente, um decreto que criou o Programa Nacional de Crescimento Verde, também com clara intenção de diminuir, buscar a redução das emissões de carbono e também prevendo remuneração por preservação ambiental. Bem, essa legislação ela deve ser saudada, é muito positivo para o setor termos previsão legal nesse sentido, ingressarmos nessa nova seara, porém ainda se espera que ainda carece de muitas regulamentações e se aguarda para que é uma pauta para ficarmos atentos para o ano de 2022, no sentido de que essas previsões que vieram, né, agora, essa previsão legal que veio no ano de 2021, comecem a cada vez a se efetivar e ser colocadas em práticas a partir do ano de 2022, através de regulamentações, definições de fontes de recursos, formas de pagamento, etc. Bom, isso também foram legislações importantes que foram colocadas, mas também a gente teve algumas discussões, especialmente acho que uma das mais marcou aí foi a questão do marco legal ao longo desse ano, né? Nós tivemos também uma discussão da questão indígena. Isso aí realmente, essa questão voltou à tona no corrente ano. Na realidade, lá no início da pandemia, o STF resolveu recolocar este assunto em pauta, lamentavelmente, na nossa opinião, porque este assunto já havia sido bem definido pelo STF no ano de 2009, quando julgou aquele famoso caso da Raposa Serra do Sol, e naquela ocasião o STF fixou a tese do marco temporal, ou seja, que somente poderiam ser demarcadas como terras indígenas aquelas efetivamente ocupadas por indígenas no momento da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 88. Porém, o STF, sem nenhuma justificativa, nenhum fato novo, resolveu reapreciar esta questão. E este julgamento ele foi iniciado agora no início do mês de setembro do corrente ano. Nós até tivemos a oportunidade de fazer sustentação oral e o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e está empatado em 1-1. O voto do ministro relator Edson Fachin foi pela supressão do marco temporal e o voto do ministro Nunes Marques pela manutenção. Este julgamento também tem a expectativa de prosseguir no próximo ano e nós acompanhamos isso com bastante apreensão, porque olhando para a nossa realidade do Rio Grande do Sul, aqui nós temos milhares de famílias de produtores que ocupam suas áreas há mais de um século, que têm processos demarcatórios da FUNAI sobre estas áreas. Quer dizer, a FUNAI pretende desalojar produtores que têm matrículas de propriedade para fins de instituir áreas indígenas nessas localidades. E a manutenção dos requisitos do marco temporal impede que esse tipo de injustiça, ou seja, o desalojamento de proprietários legítimos para fins de criação de reservas indígenas, o requisito marco temporal impede que isto ocorra do modo que muitas vezes é pretendido pela FUNAI, pelo poder público. Bom, Frederico, voltando agora também à questão de safra, né? Nós tivemos aí um plano safra também que o produtor tem que ficar de olho também nas questões jurídicas e também, né, a gente teve um período aí de preços, especialmente a gente falando da soja, com preços que foram muito altos ao longo dessa temporada e muitos produtores aí também tendo a questão dos seus contratos, né, de venda futura, que acabou sendo um tema de debate também ao longo desse ano. Exato, Nestor. Neste ano, nós tivemos uma excelente safra, foi no ano passado, né, safra 2021, foi inclusive chamada safra das safras, onde tivemos uma excelente produtividade e preços também extremamente positivos para o produtor, tanto no arroz como no soja. Porém, a discussão que ocorreu nesses casos foi que, com relação aos chamados contratos de entrega futura, ou seja, aqueles contratos que o produtor, lá no início da safra, se compromete a entregar uma determinada quantidade de produto à empresa, já com preço pré-fixado. Então, muitos produtores, lá no início da safra passada, firmaram esses contratos de soja
de entrega de soja futura, quando a soja estava a 80, 90 reais. E quando eles foram entregar a soja estava a 170 reais. Bem, então daí essa discussão, alguma discussão judicial, mas muita discussão jurídica nesse sentido, se sobre cumprimento ou não cumprimento dos contratos. E nós, em estados, quando procurados para nos manifestar sobre esse assunto, nós sempre defendemos a manutenção, o cumprimento desses contratos. Por que esta orientação? Porque essa decisão com relação à revisão, essa discussão com relação à revisão judicial de contratos de entrega futura, ela não é nova no judiciário, isso já ocorreu em outras oportunidades. E o Poder Judiciário, através do STJ, firmou o entendimento de que a variação do preço da soja, seja para mais ou para menos, importante destacar isso, não se constitui em uma razão jurídica para justificar o não cumprimento ou a rescisão deste contrato. Então, esta é a posição dominante no judiciário então. Então, por esta razão, a nossa orientação foi no sentido de cumprimento dos contratos de entrega futura, até porque, conforme bem posto pelo STJ, eles exigem justamente para que o produtor possa se precaver de eventual variação de preço. Então, assim como o produtor desta vez firmou o contrato a 90 e quando ele vendeu estava 170, e ele não teria a possibilidade jurídica não teve a possibilidade jurídica de revisar, se o valor tivesse reduzido para 45, 50, o mesmo ocorreria, ou seja, assim como não é possível revisar para mais, para menos também há esta restrição. Melhor colocando, não é que não seja possível revisar, é até possível argumentar essa tese, porém ela não encontra eco nos nossos tribunais. Então, o nosso entendimento foi pela manutenção desses contratos e essa decisão, ao longo do tempo, nós vimos que se tornou uma decisão acertada. Bom, Frederico, e o ano de 2022, muitas dessas pautas ainda devem continuar em 2022 e novas também devem surgir. O que se esperar para esse próximo período e o que se tem pela frente ainda para discutir? Bem, como falei anteriormente, essa questão do pagamento por serviços ambientais é um assunto que se espera avanços no próximo ano. Já tivemos essa legislação positiva, porém podemos avançar ainda mais. Outras, temos ainda algumas, entre aspas, novelas que persistem lá na discussão no STF, como a questão do fundo rural, por exemplo, que foi um julgamento que já foi marcado que está empatado em 5-5, o fundo rural do produtor rural pessoa física. Esse julgamento foi pautado para abril, foi desmarcado, depois foi pautado de novo para outubro, foi novamente desmarcado. Se espera que finalmente o STF defina essa questão nesse ano 2022. Também temos a questão da indígena, como falei anteriormente, e também temos algumas questões ambientais em que pese nós temos um Código Florestal que chamamos de novo Código Florestal, mas ele nem é tão novo assim, ele já vai fazer agora em 2022 10 anos de vigência, mas ainda questões que persistem em discussão judicial e com decisões ainda não plenamente uniformizadas relativamente à reserva legal, no bioma Pampa, por exemplo, a questões de aplicação do código no bioma Mata Atlântica, enfim, algumas questões relativas à conversão de campo nativo, enfim, algumas questões que precisamos avançar também no ano de 2022 nesse sentido, até porque nós temos a legislação brasileira, é a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, sem sombra de dúvida. Os países que, entre aspas, nos cobram o maior compromisso com o meio ambiente não preservam nem próximo do que nós preservamos. Então, é importante que ocorra essa pacificação, essa uniformização de entendimentos dos nossos tribunais, de modo, enfim, que o produtor prossiga produzindo com segurança jurídica nesta questão ambiental, que, sem sombra de dúvida, ele é o maior interessado na preservação do meio ambiente, até porque ele convive diretamente com o meio ambiente e necessita deste meio ambiente para preservar a sua atividade. Então, esta é uma das questões. Outra questão que causa uma certa preocupação também, que eu gostaria de referir aqui, que nós vivemos um período de
de estiagem em muitos pontos do Rio Grande do Sul. Nós, agora há pouco mesmo, estava conversando com algumas pessoas, a safra de milho está sofrendo muito com isso. Tivemos parte da soja que teve que ser replantada. Então, é algo que o produtor já deve atentar desde agora. Eu sempre destaco que nessas questões de frustração de safra por eventos climáticos, é importante que o produtor, no intuito de resguardar os seus direitos, ele sempre documente adequadamente as suas perdas, ou seja, providencie laudo técnico através do seu engenheiro agrônomo, de modo a quantificar e comprovar percentualmente as suas perdas, qual foi o percentual de perdas e né, desta frustração de safra decorrente de assuntos climáticos. Há mecanismos no Manual de Crédito Rural que permitem ao produtor renegociar, prorrogar vencimentos de dívidas de crédito rural nessas hipóteses. Também há a questão do seguro agrícola, como falamos há pouco do Plano Safra. O Plano Safra foi bastante positivo, mas, porém, penso que poderia ter avançado um pouco mais nessa questão do seguro agrícola, que eu entendo que é o importantíssimo, é o principal mecanismo de gestão de riscos para a agricultura. Então, nós temos muito a avançar, enquanto países nossos concorrentes, como os Estados Unidos, por exemplo, têm 90% da área segurada, nós não chegamos a 20%, ou se chegamos a 20%, não passamos muito disso, 20%. Então, esta questão do seguro agrícola também, nessas hipóteses de estiagem, é algo que o produtor deve estar atento, deve acompanhar eventuais laudos da seguradora, laudos de vistoria, também deve apresentar a seguradora, se discordar do laudo da seguradora, também providenciar o laudo próprio. Enfim, são questões que o produtor vai, se a persistir esta situação de estiagem preocupante, esperamos que não ocorra, mas a persistir, são situações que cabem desde já chamar a atenção do produtor, porque temos aí em alguns meses, 2-3 meses, já teremos a colheita da safra e poderá ser necessário que o produtor adote tais providências no intuito de se resguardar. Frederico, deixo aqui a última questão para deixar um recado final aí para os produtores que estão nos assistindo. O produtor rural, ele tem uma empresa a céu aberto. Além das questões mercadológicas, nós sabemos que tem uma série de outras questões que são alheias ao seu controle, tais como esses eventos climáticos, mas no que refere ao direito agrário, às questões jurídicas, eu sempre recomendo que o produtor adote medidas, busque se informar e adote medidas preventivas no intuito de evitar litígios. Né? Tenha uma postura proativa com relação aos seus contratos, né? Busque sempre orientação jurídica antes de firmar os contratos que impactam, que são relevantes para a sua atividade. Quando ocorrerem fatores adversos ao seu controle, que ele também busque uma orientação no intuito de adotar extrajudicialmente as medidas que são cabíveis, no intuito de evitar litígios judiciais. Eu acho que nós temos que caminhar cada vez mais para a adoção de medidas de avançar na questão jurídica com vista a auxiliar o produtor na gestão da sua empresa, de modo a não apagar incêndios, ou seja, prevenir incêndios e não apagar incêndios, no intuito de que o produtor possa seguir produzindo com tranquilidade, com pujança e, acima de tudo, segurança jurídica. Frederico, quero te agradecer aqui a disponibilidade de estar aqui com a gente, também sempre agradecendo todo o carinho e a confiança da equipe da HBS junto com a gente, com o nosso trabalho. E desejar a todos um grande 2022 com muito sucesso. Nós que agradecemos, Nestor, agradecemos a parceria da AgroEffective e desejamos também a vocês que continuemos juntos em 2022 e um excelente 2022 a vocês também. Perfeito, obrigado, Frederico. E nós só conversamos com o Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, sobre os temas relacionados ao direito agrário. A gente vai ficando por aqui, mas lembre-se, antes de ir aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos e também seguir a gente nas demais redes sociais. Vamos ficando por aqui com mais um Balanço Perspectivas. Tchau, tchau. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade.
São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos.